Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Querido irmão, querida irmã, quero muito agradecer a você que nesse momento está aqui conhecendo o nosso canal, o nosso trabalho. Eu sou o pastor Carlos Guilherme, da Igreja Quadrangular, aqui em Presidente Tancredo Neves, na Bahia. E é uma honra poder entrar na sua casa nesse momento para que juntos a gente possa aprender um pouquinho a respeito da terceira pessoa da Trindade, a respeito do Santo Espírito de Deus, a respeito do Espírito Santo. Queridos, a mensagem que eu quero trazer para vocês, ela é baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no verso de número 8. No livro de Atos, um livro que traz a revelação daquilo que a igreja se propôs a fazer após a ascensão de Jesus. Após o tempo em que Jesus ascende aos céus, quando ele volta para o Pai, então a igreja ela começa a caminhar em obediência a tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. Então, no livro de Atos, no capítulo 1 e no verso de número 8, Jesus, naquele momento de encerramento, de despedida, quando ele já estava se preparando para subir, já no Monte da Ascensão, no verso 8 ele diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, a instrução do Senhor para que aqueles discípulos, os primeiros discípulos, os discípulos do primeiro século, foi que eles esperassem pelo Espírito Santo. Antes de começar a fazer qualquer coisa, antes de começar a pregar, antes de começar a testemunhar, antes de começar a anunciar as boas dádivas, de começar a falar a respeito, aleluia, do Evangelho. A instrução de Jesus foi que eles primeiro esperassem para que eles pudessem receber o poder do Espírito Santo. E o tema da mensagem de hoje que eu quero trazer para você é: o Espírito Santo transforma a sua vida. E a primeira coisa que a gente precisa entender é: quem é o Espírito Santo? Queridos, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Consolador, que Jesus nos disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Jesus ele também disse: se alguém me amar, nós viveremos nele e faremos nele morada. Então o Espírito Santo ele habita em nós. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa divina que nos conhece, nos guia e habita em nós. A segunda pergunta
é quem tem o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Deus dá o Espírito Santo aos seus filhos. Nós somos herdeiros por meio de Cristo. O Espírito Santo, ele habita no nosso próprio corpo, que é o templo de Deus. Os que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus, porque o Espírito testifica que somos filhos de Deus. A garantia que nós temos da nossa salvação, a garantia que nós temos da nossa vida, a garantia que nós temos da paternidade de Deus é o Espírito Santo que testifica em nosso espírito. O Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda na oração. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma maneira também, ou da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E no versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Queridos, o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que se dedica a cuidar de nós. Por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus está nos ensinando a respeito da oração, ele vai dizer para nós: quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O Espírito Santo, ele entra conosco para orar. Ele ora conosco, ele nos ensina a orar. É muito importante que cada um de nós tenha um relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus é um relacionamento com o seu Espírito. O Espírito Santo, ele é muito mais do que um poder ou uma força. Ele é um amigo. Por isso que a Bíblia também nos orienta a orar no Espírito. Nos orienta a vigiar e orar para não cair em tentação. Porque é o Espírito Santo que fortalece a nossa vida de oração e nos guia na vontade de Deus. O Espírito Santo, ele tem um relacionamento também com a palavra de Deus. Ele é aquele que nos instrui. Quando nós lemos a palavra de Deus na companhia do Espírito Santo, nós estamos lendo o livro na companhia do autor. Ele nos ajuda a meditar na palavra. A Bíblia ela vai nos orientar a meditar dia e noite na palavra de Deus, a guardar a palavra no coração. Salmo 119, 11. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. O Espírito Santo é a verdade que nos liberta. Através dele, nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Ele é aquele que nos ajuda a não apenas ser ouvintes da palavra, mas também praticantes. O Espírito Santo ele foi enviado para nos ensinar todas as coisas. Ele nos guia em toda a verdade. João 14, 26, a Bíblia vai dizer o seguinte: João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas
e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ele é aquele que nos ensina. Se nós aprendemos algo, é através do Espírito Santo. Ele é que nos ensina a palavra de Deus. Ele é que nos faz lembrar. Mas a gente precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, ele se entristece. O pecado entristece o Espírito Santo. O pecado, ele afeta o espírito e o nosso relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia ela vai nos dizer: não entristeças o Espírito Santo de Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no verso 1 e 2, ele vai dizer que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando confessamos os nossos pecados, nós alcançamos o perdão e a misericórdia de Deus. É necessário também entender que não apenas precisamos confessar os nossos pecados a Deus para sermos perdoados, mas precisamos também confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. É claro que você não vai confessar o seu pecado para qualquer um, de qualquer jeito, em qualquer momento, mas é importante para a vida de todo cristão que ele tenha uma pessoa de confiança, um pastor de preferência, ou uma pastora, ou uma líder, ou um líder com quem você possa abrir o seu coração. Porque se você não abre o seu coração, você não é curado. O Senhor, ele conhece o nosso coração, mas ele quer que a gente abra a nossa boca e peça perdão. Mas também, ele também quer que a gente confesse para colocar para fora tudo aquilo que nos trava, que nos impede de avançar. O Espírito Santo, ele é aquele que nos dá poder para vencer o pecado. A Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, ela vai falar de obras da carne e frutos do Espírito. As obras da carne nos afastam de Deus. As obras da carne nos afastam de tudo aquilo que é bom, enquanto o fruto do Espírito, ele produz vida em nós. Sem o Espírito nós não vencemos, mas com o Espírito nós temos força. A Bíblia vai dizer lá em Zacarias 4:6, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Em outro momento a gente vai estudar um pouco mais sobre obras da carne e frutos do Espírito. A Bíblia também nos convida a estar cheio do Espírito Santo. No livro de Efésios, no capítulo 5, Efésios, capítulo 5, e no verso de número 14. Diz assim: aleluia. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E no verso 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, ou que leva à contenda, ou que leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Nós somos convidados a se encher de Deus. Nós não devemos ser espiritualmente adormecidos, devemos acordar. Deus nos chama a viver cheios do Espírito a todo momento.
A Bíblia diz, lá também em Efésios, no capítulo 5, no verso de número 19, assim, ó. Vou ler o 18 e o 19. E não vos embriaguei com vinho, pois isso leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estar cheios do Espírito Santo, você demonstra, porque na sua boca saem salmos, hinos, cânticos espirituais, as suas palavras refletem aquilo que está no seu coração. A Bíblia vai dizer, a boca fala que o coração está cheio. Estar cheio do Espírito não é uma experiência única, é um estilo de vida diário de rendição, oração e obediência a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós somos testemunhas, porque o Espírito Santo ele nos impele a testemunhar. Por isso que Atos ele vai falar que você vai receber poder ao descer o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. A Bíblia nos orienta a não agir sem o poder do Espírito. Os discípulos, eles só falaram com ousadia depois que eles foram cheios pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também é quem nos unge para a missão que o Senhor nos colocou. Então Paulo, ele pregava com poder, não só com a palavra, porque o Espírito Santo era quem o impelia. A Bíblia vai falar que ele cooperava com o Espírito Santo. O Espírito Santo chegava a ponto de orientá-lo para onde ele deveria ir e onde ele não deveria ir. Jesus também agiu da mesma maneira. Jesus, ele só começa o seu ministério depois que ele é batizado nas águas e o Espírito Santo desce sobre ele. Só então ele começa a pregar. Só então ele começa a sua missão. E os discípulos também. Jesus unge os seus discípulos pelo Espírito para a missão. Por quê? Porque o Espírito é a fonte de todo o poder missionário. Não existe missão na igreja sem o Espírito Santo. Nós também precisamos dos dons do Espírito Santo. Cada um de nós é parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e cada um tem a sua função. Cada filho de Deus recebe ministérios e dons para edificar o reino. Os principais dons do Espírito, eles são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, dons de cura e operações de milagres. Também dons de profecia, discernimento de espírito, variedades de línguas e interpretação de línguas. Todos dados pelo Espírito Santo. Nós não temos nada se não for dado pelo Espírito Santo. Toda obra deve ser feita pelo poder do Espírito Santo. Não basta só fazer as coisas em nome de Jesus. É preciso conhecê-lo de verdade. O que importa é agir pela direção e poder do Espírito. Nós precisamos usar e desenvolver os dons que Deus nos deu. Cada dom recebido é uma responsabilidade, uma bênção. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Nós não podemos negligenciar o que o Espírito Santo depositou em nós. Nós temos que colocar em prática o tempo todo para a glória de Deus. Nós seremos cobrados se não andarmos direcionados pelo Espírito Santo e se não usarmos tudo aquilo que ele nos deu. E você também pode receber o batismo no Espírito Santo. Existe um convite de Deus. Ele quer nos dar o seu Espírito a todo aquele que pedir. Lá no livro de Lucas,
no capítulo 11, Lucas, capítulo de número 11, e no verso de número 13 diz assim: Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ele dá com liberalidade a todo aquele que pedir. Se você pedir, o Espírito Santo ele vai te dar. Peça ao Pai, ore a Ele com fé, peça com fé, e o Pai vai derramar sobre você o Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Abra o seu coração e deixe Deus entrar. Deixe que o Espírito Santo encha você. Eu quero orar com você nesse momento, para que o Espírito Santo possa ser derramado na sua vida. Eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, feche seus olhos agora. Com fé, você vai pedir a Deus: Senhor, assim como um filho que pede um pedaço de pão ao seu pai, eu quero pedir hoje, Senhor, me dá o Espírito Santo. Derrama sobre mim o teu Espírito. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar em novas línguas. Eu quero ter a oportunidade de receber esse poder que o Senhor Jesus ele derramou sobre nós. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento colocar nas tuas mãos a vida desse homem, dessa mulher, que hoje, Senhor, se dispôs a assistir a esse vídeo e a clamar pedindo pelo teu Espírito. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é fiel, Senhor. Meu Deus, tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Hoje nós estamos reunidos aqui, Senhor. Não fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos, Senhor. No momento que nós paramos juntos nesse vídeo para orar, para buscar do Senhor, meu Deus, a tua graça, o teu poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor, ele inunda as nossas vidas. Não importa o lugar físico onde nós nos encontramos, porque no nosso espírito nós saímos da terra, nós saímos do natural e adentramos a sala do trono, adentramos a tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, rasga aos céus e desce sobre a vida dessa pessoa nesse momento, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Derrama sobre ele o seu Espírito, derrama sobre a sua casa, sobre a sua família, o teu Espírito Santo, teu poder. Entra agora, Espírito Santo, entra agora nesse coração, entra agora nessa vida com os seus dons espirituais, entra agora, Senhor, mudando, transformando essa vida, porque o Senhor é o único que tem poder para nos transformar, para fazer do homem uma nova criatura. Oh, meu Deus, Espírito Santo, entra agora nessa vida, entra agora nessa casa com poder, com cura, com milagre. Entra agora, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O coração está aberto. Oh, Senhor Jesus, a tua palavra diz lá em Apocalipse 3:17, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nele cearei ele comigo. E hoje, Senhor, o teu filho, a tua filha, ouve a batida no seu coração e abre a porta. Espírito Santo, entra agora, toca agora nesse coração, Senhor, e manifesta a tua glória na vida do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, deixa aí nos comentários. Irmãos, irmã, entenda, o Espírito Santo é como alguém que está num deserto com sede.
Quanto maior a sede, mais ele vai vir sobre você. Então ore pedindo ao Senhor que aumente a sua sede, aumente a sua fome, porque no momento em que você beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, você deve esperar a manifestação inicial do batismo no Espírito Santo, que é o falar em línguas. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os movia. Orar em línguas é praticar os dons. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos, e eles ouviam falar em línguas e louvar a Deus. O mesmo sinal de hoje. Deus usa você com poder sobrenatural. A Bíblia diz lá em Marcos 16, 17 e 18: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Foi Jesus quem falou. Então, eu quero te convidar, abra o seu coração agora. Peça ao Pai com fé e receba o Espírito Santo e seja transformado com poder para servir e testemunhar de Jesus. Irmãos, mas pastor, eu não recebi o batismo no Espírito Santo agora. Eu não recebi, o Senhor orou, eu orei junto com o Senhor, mas não recebi agora. Continue buscando. Continue buscando, continue pedindo. Buscar-me-eis, me achareis. Quando me buscares de todo o coração, continue buscando. Queridos, quando Jesus ascende aos céus, demoram 120 dias do momento da subida até que o Espírito Santo desça. Foram 120 dias clamando, pedindo para que o Senhor derramasse. Quando Daniel se dispõe a orar, pedindo uma resposta de Deus, ele começa a orar no primeiro dia, mas ele demora 21 dias para que o anjo entregue para ele a resposta. Então você não deve parar, você precisa perseverar. Não faça nada, não dê testemunho, não tente avançar os sinais. Aguarde, busque intensamente, não falte aos cultos, não falte às reuniões de oração, não falte às células, participe da vida da igreja local. Se você já tem uma igreja, queridos, vá na sua igreja, participe com a sua igreja. Se você ainda não tem um lar espiritual, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. E lá, busque intensamente o Espírito Santo até receber. Até receber. Não busca, não, eu vou buscar, mas eu não sei. Não, tenha certeza, use sua fé. Fé não é dúvida, fé é certeza. Eu tenho certeza que eu vou receber. Por que eu tenho certeza? Porque o Senhor Jesus me prometeu. Eu tenho certeza porque o Pai me prometeu. Então Ele vai me entregar. O Espírito Santo, Ele muda tudo. Ele muda tudo.